Olá, começando mais um Prosa, o nosso podcast de gestão com aquela pegada de uai. E hoje nós estamos aqui com a Larissa. Gente, ela veio tão elegante que eu tô até com vergonha. Toda chique. Tô olhando as unhas dela aqui arrasando. Não é, menina? E a gente vai contar um pouquinho da história da Larissa hoje, de empreendedorismo, né, Larissa? Sim. Primeiro, te agradecer, né, por você ter topado estar conosco. Eu queria que você se apresentasse. Ninguém melhor do que você para se apresentar. Eu queria agradecer também pelo convite. Fiquei muito grata. Me chamo Larissa, tenho 29 anos. Né? Entrei nesse mundo do empreendedorismo há mais ou menos uns 8 para 9 anos, né? E estou nessa caminhada aí. É basicamente isso. Uma caminhada desafiadora, né, Larissa? Muito. Mas, assim, a gente vai rompendo as barreiras e aí, cada vez que a gente vai rompendo uma, é prazeroso, sabe? Vale a pena o esforço e o sofrimento do dia a dia. Empreendedores, eu tô rindo aqui, gente, porque os empreendedores, empresários, gostam de viver perigosamente, né, Liz? Porque todo dia é uma novidade, né? Todo dia. Quando a gente acha que vai ficar tranquilo, vem alguma coisa, né? Sim. É para testar nossa resiliência. É isso. Mas, Larissa, me conta, como é que começou essa história aí de empreendedorismo? Eu sei que teve a mão aí de alguém que está aqui conosco hoje, inclusive. Mas conta pra gente como que começou. Assim, eu tenho que voltar um pouco na minha infância para contar como que começou isso, para vocês entenderem. Gente, eu nunca tive um sonho de nada, assim, eu vou ser polícia, eu vou ser médica. Eu nunca tive esse sonho. Mas, assim, eu sempre sonhei em inventar algo. Eu sempre me imaginei inventando alguma coisa. Eu falei assim, gente, deve ser muito legal você inventar alguma coisa. E aí eu passava, gente, imagina a pessoa que inventou a luz, olha que coisa magnífica. E eu sempre fiquei nisso. E aí eu comecei a namorar com meu marido, a gente tinha 16 anos. E aí, dos meus 17 para 18, eu engravidei da minha primeira filha, né? Eu estava começando a entrar no emprego, assim, para poder no mercado de trabalho. E aí eu não tive nem tempo de ir. E aí eu e meu marido resolvemos juntar, né? E eu fui embora com ele. E aí começou nisso. Nesse tempo, meu marido já estava começando a cortar cabelo, mas assim, nada profissional. Muito em casa, sabe? Aquela coisa dos amigos chamar e cortar o cabelo. E aí eu fui embora com ele, e aí a gente se viu sem emprego, e iríamos virar pais. E aí, né? E meu marido, na época, estava trabalhando à noite, e ele entrou numa depressão por estar trabalhando à noite, ele era novo, ia ser pai, tudo assim, né? A namorada foi morar na casa dele, que bagunça é essa? E aí ele conversou comigo um dia e falou que estava querendo sair desse serviço à noite e se eu apoiaria ele a trabalhar na barbearia. Né? Na época, gente, há mais ou menos 9 anos atrás, era muito arriscado um homem deixar de trabalhar fichado para poder trabalhar por conta própria. Ainda mais ele, que não era profissional ainda, não tinha se estabelecido. E eu apoiei ele. Assim, gente, para alguns eu sou sonhadora, para outros eu sou uma menina maluca, né? Que arrisca tudo, mas para mim eu me considero determinada e corajosa. E aí na época assim, na hora eu apoiei ele aí, né? E investi no que ele queria. E aí começou. Ele começou a trabalhar para algumas pessoas. Um dia ele passou numa loja que tinha perto da nossa casa e falou assim: essa loja vai ser minha, eu vou alugar ela. A loja estava em construção e o proprietário tinha colocado aluga-se. Ele foi, passou e falou: amém, vamos embora, né? Assim, gente, eu apoiava muito ele, mas assim, não acreditava. Talvez não acreditasse tanto, né? Eu soltava as palavras assim da boca para fora, vamos se dizer assim, mas eu apoiava. Você não tinha muita perspectiva naquela época, né? De que ia se concretizar. Porque como eu engravidei e eu tinha acabado de formar o 3º ano, eu não tinha faculdade nem nada, na minha cabeça eu ia ter que ser ou trabalhar em um supermercado ou ser diarista, trabalhar em faxina como a minha mãe. Para mim era o meu futuro. Então eu apoiei ele, falei assim: gente, na hora que não der certo, ele vai procurar um serviço e vai. E aí todo mundo começou a falar: ele é doido, o menino vai ser pai agora, né? Ele é preguiçoso, não está querendo trabalhar. Nossa. Aí ficou nisso, ele trabalhou um tempo para algumas pessoas, depois ele resolveu abrir a loja dele. Ele ligou para o dono do aluguel e falou assim: olha, você pode me dar 5 meses para me juntar o dinheiro do primeiro aluguel? E era R$500 na época.
O moço aceitou, Olha, né? que Ele legal. esperou o tempo, ele foi, juntou os R$ 500 do primeiro aluguel e abriu o próprio negócio. Quando ele foi, no primeiro dia que ele foi lá, ele não tinha nada, e aí algumas pessoas foi chegando com algumas coisas para ele poder abrir o salão, sabe? E eu lembro que eu fui ajudar ele a limpar, e aí eu fiquei com muita dó dele, porque ele não tinha nem aonde colocar o maquinário dele, sabe? Eu ainda não sabia como orar a Deus, sabe? Eu não sabia como me expressar para Deus. Mas eu lembro assim que no meu coração eu pedi a Deus para honrar ele, sabe? E eu falei, Deus, honra meu marido. E aí a gente foi. Eu vou começar a chorar. Ai, Inevitavelmente. Ah. E aí eu comecei a ajudar ele, sabe? Eu ia para o salão, aí eu já tive a minha... Aí passou um tempo, né? Ele continuou, eu ganhei a minha primeira menina. E aí a gente começou, eu ficava com ele lá. A princípio, todo mundo me julgava, preguiçosa, tá vigiando o marido dela, tá querendo ficar aqui cercando. Mas assim, gente, eu precisava de alguma coisa, eu precisava de alguma expectativa de vida, porque eu estava sem trabalhar, eu estava com uma criança pequena, a gente morava, na verdade, né, num lugar horrível, então eu comecei a ficar com ele lá no salão. Por um tempo não deu certo, aí eu fui, deixei minha menina com algumas pessoas para olhar e trabalhei no supermercado, onde eu fiquei 4 meses nesse supermercado. E assim, não vim aqui para poder criticar o CLT, porque eu sei que muitas pessoas precisam disso, né? Mas naquele momento ali, eu não sei se foi um momento que eu precisava ter, sabe? Se foi algo criado por Deus para me viver, mas assim, eu realmente passei aquela situação ali de humilhação naquele lugar, sabe? Onde os empregados ali escondiam o banco para mim não poder sentar. Eu trabalhava, eu ficava o dia inteiro em pé. Eu amamentava ainda, então assim, eu ficava com uns seios assim inchado e não podia descer para amamentar minha filha e vazava no uniforme, aquela humilhação mesmo. E aí eu entrei na minha primeira depressão. Mas assim, eu sei que existe 2 tipos de depressão, né? Que existe a depressão por ausência, quando você passa necessidade, né? E essa primeira depressão foi essa que eu entrei. E existe a depressão quando ela é realmente na alma, que é aquela que você perde a vontade de viver, né? Então, assim, eu aprendi a diferenciar essas duas, e aí mais para frente eu vou explicando vocês por quê, né? Essa primeira foi por essa ausência, a gente passava muita necessidade. E aí eu falei com o Patrick, falei, eu não aguento ficar lá mais. Não aguento. Eu comecei a passar mal e eu fiquei assim, eu emagreci na época, eu acho que mais de 15 quilos. E ele falou assim, sai. E aí eu lembrei que quando eu era criança, eu amava mexer com o cabelo, sabe? Eu amava mexer com o cabelo. E aí ele falou comigo assim que ia comprar para mim uma prancha, um secador, para mim ajudar ele no salão. E assim foi, gente. Ficava eu, ele e minha menina, pequenininha lá, rodando no salão. E aí eu tentei fazer alguns cursos com ele no rumo da barbearia. Eu fiz, eu acho que mais de 10 cursos. Não deu certo, não consegui pegar o macete ali de cortar o cabelo, mas eu continuei lá. Eu falei assim, eu vou alisando, eu vou agendando para ele, vou limpando o salão, vamos ver no que vai dar. E aí comecei. E aí eu lembrei que eu amava mexer com cabelo, comecei a postar que eu escovava cabelo, e os meninos que trabalhavam com meu marido também me incentivavam muito. Comecei ali a escovar um cabelo, o outro, na barbearia do meu marido, né? E assim, não dava muito certo, porque assim, gente, eu acho muito desconfortável nós mulheres, 20 homens lá e uma São mulher, dois sabe? ambientes completamente diferentes, Sim, né? aí, mas era o que eu tinha. Aí eu comecei, aí depois eu tentei ir no rumo da maquiagem, mas assim, não deu para mim, não porque eu maquiava mal, sabe? Mas eu acho que quando a gente faz algo, você tem que ser o primeiro a gostar do seu trabalho. Sabe? E todo mundo ficava falando assim, não, mas tá bonito, mas eu falava, gente, eu não acho. E eu ficava assim, será que uma hora eu vou olhar para um trabalho meu e vou assim, ficar apaixonada com o que eu faço? E aí eu fui desinteressando da maquiagem por isso, porque todo mundo elogiava, mas Para você faltava alguma coisa. Sim, faltava aquele tchan, né? E aí continuei no rumo do cabelo, e aí um dia eu conversei com meu marido, tinha a barbearia dele e do lado tinha uma costureira. Eu falei assim, imagina se a gente pedir a costureira para passar para a loja do lado e a gente ficar com a loja dela. Meu marido queria ampliar também, ele estava precisando de mais espaço. Eu falei assim, não precisa de você me dar muito, se você me dá metade daquela loja ali, eu monto um espacinho para mim, tá ótimo. Aí ele falou assim, tá.
fui conversar com a moça, aí ela falou comigo que... Ela falou assim, espera um pouco, não é o momento ainda. Pode ficar tranquila que eu já estou quase saindo e aí você vai poder fazer o que você quer. Beleza, gente, esperei ela, mas aí no que eu fiquei esperando ela, engravidei de novo, da minha segunda filha. Gente, quando eu descobri que eu estava grávida da minha segunda filha, meu mundo caiu. Eu disse, meu Deus, acabou agora. Com uma tá muito difícil, o que eu vou fazer? Não tem como. E aí, eu e meu marido continuamos, né? Aí, assim, eu continuei com ele grávida lá, os 9 meses no salão. Foi o tempo mais difícil para mim, foi o momento que a gente passou mais necessidades que a gente passava. E aí eu lembro que eu tirei uma foto, nossa, eu tenho essa foto guardada, sabe? Um dia a gente estava sentada por fora da nossa barbearia, assim, na beiradinha da rua, e aí eu falei com ele assim, vamos tirar uma foto? Porque um dia a gente vai ter muito mais do que a gente está sonhando agora, isso aqui vai ser pequeno, e aí a gente vai ver essa foto nossa aqui, vai lembrar a situação que a gente estava. Eu estava com a cara de choro, que eu tinha acabado de chorar, e ele assim, com aquela cara de sofrido. E aí a gente tirou essa foto, se eu não me engano, foi em 2017. E aí foi, gente, eu tive a minha filha, para mim ela, naquele momento, foi a pior coisa que poderia acontecer, mas assim, Deus foi maravilhoso comigo, porque depois que eu ganhei minha filha, eu tinha um direito do governo, eu não vou saber falar direito, mas eu sei que é algo... Auxílio maternidade. Isso, eu tinha esse auxílio maternidade, que na época foi o suficiente para mim conseguir abrir o meu primeiro salão e reformar a barbearia do meu marido. Ai, era o que a gente estava precisando, sabe? E aí eu tive, aí abriu aquela luz, né? E aí eu comecei a agradecer, oh, Deus, muito obrigada pela minha segunda filha, agora eu estou vendo uma luz no final do túnel. E aí a gente começou. Até então eu ia ficar só com uma parte do salão, mas aí minha mãe foi lá e começou a montar. Na hora que eu vi, eu montei um salão inteiro para mim. Montei o salão. A provisão vem chegando, né, Laís? A provisão vem chegando. Mas eu montei o salão todo, ficou lindo o meu primeiro salão, mas eu não tinha cliente. E aí eu só fui me ligar que eu não tinha cliente depois que eu montei todo o salão. E aí eu falei assim, agora? E aí eu lembro que foi num domingo, se eu não me engano, foi num domingo. Chegou a minha primeira cliente, né, lá, diferente. Falou assim, eu passei aqui umas 2 vezes, vi seu salão. E eu lembro que eu estava sentada me maquiando. E ela falou assim, não tem horário para escovar o cabelo? Tem. E aí ela sentou, minha primeira cliente. E aí eu comecei. Falei assim, eu não tinha cliente, na época não tinha muito divulgação pelo celular, né, pelo Instagram. Mas eu pensei assim, gente, eu tenho que ficar aqui. Eu tenho que acordar todos os dias junto com meu marido e estar aqui, esperando. Né? Porque tem hora que a gente tem que estar esperando a bênção, né? Porque se eu estivesse na minha casa... Se você estivesse dormindo, a bênção não ia chegar. Não ia chegar. E eu ficava lá todos os dias. Eu e meu marido descia 9 horas e eu ficava o dia inteiro no salão junto com ele. E aí a gente começou a caminhar, foi aparecendo as clientes. Como vocês podem ver, eu sou muito faladeira, né? Então, assim, eu consegui conquistar, sabe? A maioria era pessoas que foi chegando, foi criando um vínculo de amizade. Então, tive minhas primeiras clientes. E assim foi o início da minha trajetória. Né? E quais foram os seus principais desafios além da gravidez? E talvez além do dinheiro, né? Existia alguma outra coisa? Eu sou corajosa, mas eu sou... Não sei se a palavra seria medrosa, mas eu acho que naquele momento faltava... acho que eu não acreditava tanto em mim. Eu acho que eu não acreditar tanto em mim foi o meu maior desafio, sabe? Eu acho que eu não via o potencial que eu poderia ter. Então, foi o meu maior desafio. Assim, independente das circunstâncias, filho, dinheiro, se você acreditar, uma hora vai acontecer. Faz acontecer, sim. Acho que isso, eu sempre me diminui muito, sabe? A síndrome da impostora aí. Eu não posso, eu não sou capaz, eu não mereço. Não vou dar conta, não estou preparada, vou fazer mais um curso, e mais um curso, e mais um curso, né? Já vivi isso aí também. Exatamente. E por eu não ter feito uma faculdade, sabe? Que na época as pessoas ainda implantavam muito isso. Eu acho que hoje, né, a gente está conseguindo quebrar isso. Não que estudar seja uma coisa... ruim ou que não seja necessário. É muito necessário. Só que eu acho que primeiro a gente tem que se encontrar para isso. Porque senão é a mesma coisa de você jogar as letras pro ar,
Sim, falei esses dias nas minhas redes sociais, diploma não garante carreira, né? Não, também não desmereço a educação, obviamente, mas o diploma ele não é garantia de uma carreira. E você se encontrou na área da beleza, né? Sim, Nada de errado sim. nisso. O que não quer dizer que você não precisa se atualizar o tempo todo também. Todo dia muda uma técnica, uma coisa nova, né? Muito bacana. E hoje eu estou nessa fase de ter que voltar a estudar, de ter que ir para os livros mesmo, né? Aprender a ser mais humilde para pegar conhecimento com pessoas diferentes. Mas naquela época não era o que eu precisava, Sim. sabe? Não ia fazer diferença para mim. Você precisava começar, né? Verdade. E aí, Larissa, você traz aí, que trabalhou com o seu marido, essa fala foi lá na frente, mas eu gravei ela aqui. Você trabalhou lá com o seu marido e os amigos dele, né? Então, a gente entende-se que apesar essa corrida aí que foi difícil, chegou um momento que vocês cresceram, tinha uma equipe ali. Qual foi o start assim que você despertou e falou, opa, nós crescemos aqui, já temos até uma equipe, como é que foi isso aí? Como é que foi essa virada aí? Eu acho que a gente não percebe. Eu acho que, assim, vai passando e a gente não percebe. O meu marido, ele é, assim, muito corajoso, muito. Hoje eu acho que eu poldo ele menos, sabe? Porque, assim, ele vai, assim, que ninguém segura ele. Ele não tem nem da onde fazer, ele está fazendo. Ele não tinha cliente nem para ele direito, mas ele já estava colocando uma outra pessoa para trabalhar para ele, sabe? Ele é muito Esse assim, é empreendedor mesmo. Sim, e ele vai com tudo. Se ele quiser fazer um negócio, ele dorme hoje, ele acorda amanhã, ele eu preciso fazer isso. E ele é bem corajoso, sabe? E eu acho que a gente não percebeu naquele momento que aquilo ali já era um primeiro crescimento. A gente não via assim, né? A gente não se colocava assim, somos empreendedores. Né? Entendi. Eu, assim, mesmo trabalhando ali com ele, expandindo o negócio, hoje eu vejo isso. Mas naquela época eu não conseguia ver isso. A gente está falando 20 anos, querendo ou não, um pouco nova ali até, né? Essa maturidade é a construção mesmo, né? Sim. Isso mesmo. Você se considera uma pessoa criativa? Você acha que a criatividade foi um dos pilares aí para você se interessar e trabalhar com ele, depois querer montar seu negócio? Você atribui isso a uma certa criatividade em querer aprender? Sim. Eu não... É lógico que a gente se espelha em coisas, em pessoas, sabe? Mas eu acho que se você não tiver a sua própria criatividade, sabe? Você buscar entender o que ser você curiosa, ser curiosa, você pode até conseguir subir alguns degraus, mas vai chegar uma hora que você vai parar. Porque a pessoa que você tanto copia, vamos dizer assim, se você não tem criatividade, uma hora ela para também. E aí ela vai parar aqui e você vai ficar aqui, porque você não tem ideia. Então, eu acho assim que a criatividade, para mim, é essencial. Eu sempre peço isso a Deus, sabe? Eu falo, Deus, traz uma luz para mim. Diferenciação também, né? Sim. Porque se você pode se espelhar em alguém, mas você não pode ser uma cópia dessa pessoa, né? Não. Porque senão o que te diferencia dela? Nada. E aí, né? Verdade. Eu acho que isso, a gente buscar ter esse diferencial é essencial também, sabe? Eu te falei, eu passei muito preconceito por essa questão de eu trabalhar no meio dos homens com os meninos ali, sabe? Mas para mim era o que eu tinha de diferente. Eu me considero camaleoa, eu entro em qualquer lugar. E ali, quando eu estava com eles, eu era um deles. E todo mundo falava assim, gente, seu marido não tem ciúmes que você fica lá? Eu ficava junto com eles. O papo que eles conversavam, eu sabia entrar, conversava, falava igual eles. Então, assim, eu soube entrar ali, soube trazer para o meu lado também essa essência, né, da masculinidade. E aí, quando foi o momento que eu vi que eu precisava, né, desmembrar do meu marido, não porque a gente trabalha bem junto, mas foi necessário, porque assim, a gente cresceu, acho que tanto ali naquele ambiente, foi hora de expandir, sabe? E aí eu ir para um lado e ele ir para o outro. A gente Bacana. é junto ainda. E Larissa, a gente falou aqui de cópia, né? Não quer dizer que a gente precisa copiar, mas sim, dentro da nossa área, nós buscamos referência para melhorar, para aprimorar, para ajustar.
Dentro dessa área da beleza, assim, quando você começou, ou até agora, porque esse olhar também vai mudando com o tempo, Sim. né? Hoje eu admiro tal profissional, depois a gente vai para um outra vertente. Você tem, assim, pessoas profissionais que são referência para você hoje? Olha, eu não... Eu tenho pessoas que eu admire, né, como profissional na área. Na verdade, eu acho que, assim, é um pouco clichê o que eu vou falar, mas eu acho que todo mundo que está na área tem algo de interessante. Então, assim, qualquer pessoa, gente, a pessoa pode ter começado hoje, se ela chegar ali e eu ver alguma coisa ali, eu estou admirando, igual a moça que faz meus cílios, ela tem pouquíssimo tempo que ela trabalha na área, mas eu admiro tanto ela, sabe? Eu não fico... Antes, quando eu era mais nova, eu ficava procurando muito, sabe, as pessoas que estavam na minha frente para poder se espelhar, mas aí eu cheguei a pensar que a gente fica tanto admirando pessoas de longe, né? E a gente fica tanto procurando esse reconhecimento para nós, mas como que eu vou querer que outras pessoas me admirem se eu não paro para admirar essas pessoas também? Então, assim, hoje eu tento admirar pessoas que estão próximas a mim, sabe? Meu marido, as meninas que trabalham comigo, eu admiro elas, sabe? Que eu vejo a correria que está ali comigo. Que legal a sua fala, porque é tendencioso que a gente valorize o de fora, né? É tão difícil quando a gente começa ali, você ter a ajuda dos amigos, ter alguém que te apoia. Geralmente o desconhecido compra de você e o conhecido não. E olha que bacana o olhar que você trouxe. Não, vou fazer o cílio com ela, está começando agora, você gosta do trabalho dela, vai divulgar para outras pessoas. E eu enxergo isso quando eu comecei, assim, muito difícil. Até as pessoas entenderem também que eu sobrevivo com aquilo ali. Então, deve ter acontecido muito com você também, Liz, que é o tal de querer que a gente faz de graça. Você está entendendo? As pessoas não entenderem que aquilo ali é o seu trabalho. Então, já vem virando essa chave aí, como se diz, mas é muito difícil no começo. As pessoas entenderem que é um trabalho. Ah, mas você está cobrando de mim, eu sou seu amigo. Mais um motivo para você pagar. Nada. Sim. Exatamente. Mais um motivo para você me pagar sendo meu amigo, para me ajudar. Isso não é todo mundo que tem essa consciência sua. Eu acho que mudou essa questão das pessoas virem até a mim com essas coisas, com essas palavras, sabe? Com esses questionários, quando eu entendi, igual eu falei com vocês. Eu tinha um problema de acreditar em mim mesma, de entender o meu valor. E quando a gente não entende o nosso valor, a gente acaba cedendo a isso. Sim. Sabe? Porque você fica com medo, fala, olha, se eu não atender ele, né, por mais que é mais barato ou é fiado, pode ser que eu não atende mais ninguém. A gente tem esse pensamento mesmo. Nossa, eu vou perder um cliente. Às vezes você está livrando de um BO. E eu fiquei assim... Hoje eu literalmente. Custei para ter essa consciência e conseguir demitir cliente. Custei. Hoje, e eu ficava assim... Por muito tempo, eu acho que eu e meu marido ficamos nessa, sabe? Mas quando a gente abre um olhar de nos ver, sabe? Ver a nossa competência no trabalho, isso acabou. Né? Muitas pessoas foram embora, muitas. Mas ficaram as que realmente valorizavam o meu trabalho. É bem por aí. E você falou das dificuldades que você enfrentou, né? Que sofreu preconceito, mas quem foi a sua maior inspiração ou quem foi seu maior inspirador ou enfim, quem foi que te deu forças no final das contas para prosseguir, que te incentivou, que esteve ao seu lado? De novo, eu vou falar as mesmas pessoas, mas assim, primeiramente foi meu marido, né, que me deu essa força, essa inspiração toda pela coragem dele, meu pai e minha mãe, sabe, são as minhas maiores inspirações, porque assim, eu tenho para mim que todo ser humano que nasce de alguém, ele nasceu para ser uma versão melhor do que aquela pessoa foi. Sim, quebrar o padrão ali. Sim. E aí eu vejo meu pai, né? E meu pai também é um empreendedor. Que legal. E só que meu pai, ele tem muito aquela coisa lá de trás, sabe? Meu pai é muito povão, muito isso. Então, assim, ele parou ali porque ele abraça todo mundo, sabe? E aí eu me inspiro nele, mas eu acho que eu vim uma versão para ser melhor. Sim, bacana. A ideia é sempre essa. Então, eles são as minhas maiores inspirações, sabe? Tem pessoas que eu vejo assim e me espelho,
gosto de ler história, acompanhar a vida, mas inspiração são essas pessoas. Muito bom. E qual que é a sua visão de futuro aí para o negócio, na área da beleza? Pretende expandir para outra área? O que você pensa em relação a isso? Eu acho que é uma área está muito presente, muito forte, né? Principalmente a mulherada querendo o tempo todo estar bonita ali para outra mulher, porque a verdade é essa, porque não é nem para o homem, né? Para a mulher. Mas, assim, qual que é a sua visão de futuro aí desse negócio? Antes eu sempre ficava com medo de não ter, sabe? E a minha visão mudou na pandemia, que eu percebi que as mulheres, gente, independente de qualquer coisa, elas querem se cuidar. Eu comecei no ramo do cabelo, né, fazendo escova, prancha, eu fui para a área do alisamento, né, depois fui para a área da colorometria, e aí depois eu me descobri na área do mega hair. Né? Hoje eu sou mega hairista e só mexo com isso. Eu tenho vontade, sim, de expandir o meu negócio, mas, assim, de começar a dar curso, sabe? A trazer novas mulheres para esse ramo. A área do mega hair ainda sofre muito preconceito, sabe? As pessoas ainda não entenderam o que isso traz para nós mulheres que usam o mega hair, né? Assim, hoje eu, como mega hairista e como uso também, eu trago uma história atrás de mim, atrás desse cabelo tem uma história, sabe, de sofrimento na minha infância por conta do meu cabelo. E assim como eu sei que várias mulheres sofrem ainda, né? Sim. Então, eu queria trazer esse crescimento para as mulheres parar de olhar com preconceito e começar a olhar com mais beleza, com mais cuidado para isso, que é muito importante. Sim, verdade. E o que você ainda quer conquistar? O que você tem de sonho aí? Muitas coisas. Que bom! Eu sonho todo dia, né? Hoje, eu tenho muitos, muitos sonhos, mas eu sei que todos vão se realizar nos momentos certos, sabe? Hoje, o meu desejo é aprender a ser feliz no momento que eu estou. Sabe? No agora, né? Agora. Essa é a dificuldade de todo ser humano. Sim. Por isso que a gente fica nessa ansiedade, que é o excesso de futuro. Exatamente. Hoje a gente também quer sempre mais, né? Sempre mais. Vai acontecer. E a gente vai... Cara, nossa, eu fiz uma atividade recentemente com uma mentora que eu tô. A gente para de sonhar. Você falou que você sonha o tempo todo. Eu descobri que eu tinha parado de sonhar. E como a gente não valoriza toda aquela caminhada, tem uma dificuldade de enxergar. A Alice falou isso e me veio forte. Que o tempo todo a gente quer mais, mas esquece de olhar para trás o tanto que a gente já conquistou. A gente fica também. tão focado em chegar em algum lugar para começar a ser feliz que a gente esquece do processo. Né? E eu falei com vocês que eu tive a minha primeira depressão, né? Que foi essa por falta das coisas, né? Por passar bastante necessidade. E em 2023 eu tive a depressão por tristeza na alma, sabe? E eu fiquei sem entender aquela depressão. Porque, assim, eu e meu marido, né, começamos por algum tempo a frequentar a igreja, né? E aí a gente começou a seguir ali as regras e achar que tinha conhecido Cristo. E nesse processo eu entrei em uma depressão profunda. Assim, eu sabia que eu não podia tirar minha vida, mas eu ficava o tempo inteiro orando para Deus tirar minha vida. E aí eu ficava orando, mas ao mesmo tempo eu me sentia muito culpada por estar orando aquilo, porque eu me sentia uma ingrata. Olha, Deus, de onde que o Senhor me tirou? Eu tenho tudo que eu quero, hoje eu estou vivendo bem, assim, né, na medida do possível, e eu quero morrer. Estou muito triste. Que isso? Sabe? Olha, eu não sou rica, mas eu estava vivendo bem, eu pago minhas contas, eu tinha minhas coisas, mas perdeu o sentido para mim viver, sabe? E aí eu descobri que eu não conhecia Jesus, eu não conhecia Cristo, eu não conhecia o Espírito da paz, sabe? Eu não tinha paz. Estava tão preocupada com o que ia acontecer que um vazio. Nem relaxar e sentir E aí vazio. eu falei, sim, eu vou mudar isso. Eu preciso sair disso. E eu falei, Deus, olha, eu amo o Senhor. E assim, eu sou muito diferente, né, gente? Eu não conseguia seguir o padrão. Era impossível. Eu falo alto, eu falo gíria, eu grito. Eu gosto de usar roupa, às vezes, misturada mulher e homem. Eu gosto de fazer tatuagem. Falei, gente, eu não sigo o padrão. E aí eu ficar num lugar que sempre me repreende vai me matar. Eu falei, eu vou mudar isso.
Falei, olha, eu fiz uma oração. Falei, Jesus, eu te amo demais. E eu amo muito, mas eu não vou ficar aqui. Porque eu não acho que isso que é o Senhor, eu acho que não... Essa questão de colocar Deus como ruim, sabe? Ele fica só mandando a gente seguir isso ou seguir aquilo. Eu falei, eu acho que tem um propósito maior. Eu acho que Deus é mais profundo que isso. Eu falei, Deus, eu não vou ficar aqui mais, não. Eu comecei a orar, sabe? Porque assim, meu marido ainda era mais preso do que eu. Ele conseguia seguir mais as regras e eu não. Então, assim, ele vai para o céu e eu vou para o inferno. Nossa, eu vou para o inferno. Falei, ai, Deus, eu vou para o inferno, porque... E aí eu comecei a expandir, sabe? Eu falei assim, olha, eu comecei a procurar ajuda, comecei a fazer terapia. Melhor e aí coisa. Consegui abrir minha mente. Aí eu cheguei no ponto que eu precisava conhecer. Aí chegou o momento de eu ter que estudar, de criar conhecimento, porque chegou isso. Hoje a gente está num mundo que as pessoas não querem conhecer. Se eu falar com vocês que esse copo aqui é pedra e vir com algum argumento que convença você, você não vai procurar saber. Não, as pessoas querem respostas rápidas. Ninguém Você vai procurar acreditar saber. que realmente isso aqui é uma pedra e vai ficar nisso. E você vai brigar com várias pessoas, né, por aquela verdade que você não sabe que é. E aí eu percebi isso. Falei assim, agora chegou o meu momento de procurar conhecer a verdade. Não para brigar com ninguém ou para instruir ou brigar, falar. Não, para mim. Eu não sabia da verdade. Para mim mesma conhecer. E aí foi que eu comecei a me descobrir realmente e conhecer Cristo. Não é sobre a religião, mas assim, sobre Jesus. Aí eu conheci Ele. Aí eu senti paz. Sabe? Hoje eu tenho paz. Eu não sei se eu já estou nessa, né, de realmente aprender a ser grata com o que eu tenho agora, mas eu entendi isso. Eu quero um carrão, quero uma casona, eu quero o meu negócio expandindo, dinheiro vindo, quero sim. Mas se eu ficar me acabando por isso, sabe, aquela sensação de paz, aquele prazer de viver aqui, enquanto eu estou aqui, eu não vou ter. Eu acho que o que você contou, Larissa, só reforça o que a gente vive falando, né? A gente como sociedade. O dinheiro é bom? O dinheiro é ótimo. Maravilhoso. O dinheiro encurta caminho, o dinheiro nos faz ter experiências, o dinheiro nos permite comprar coisas, mas só o dinheiro não faz diferença nenhuma. Quantos casos de pessoas que são bilionárias são pessoas vazias, são pessoas que tiram as próprias vidas, são pessoas que aprontam com o outro. E você falou de espiritualidade, né? Existe uma grande diferença em religiosidade e espiritualidade, né? É óbvio, não vou falar que desmerecer a igreja, é um mandamento, está na Bíblia, eu como cristã acredito na Bíblia, mas para mais do que isso, eu acho que Jesus, quando veio, ele veio pregar o cristianismo puro e simples, se pareça comigo, Sim. me ame e ame o próximo, é isso. Sim. A essência do negócio é esse, sabe? Não é óbvio, a gente, até como sociedade, a gente precisa de regras, né? Mas o que Jesus fala é, venha como está. Não é Eu te quero assim. Não é sobre nem a igreja, é igual você falou, sobre a sociedade. A gente não quer aprender. Se você está numa igreja, você não quer aprender para você. Você quer aprender para poder impor para as outras pessoas, para querer dar sermão em outras pessoas. Assim como se você for querer... agora eu vou estudar e vou ser um advogado. Você vai querer o tempo inteiro ficar falando daquilo para mostrar o que você é, sabe? Isso que eu descobri. Não é sobre a igreja, jamais eu estou aqui para falar sobre... né, apontar nenhuma, mas assim, para mim, eu descobri que eu ia na igreja e fazia as coisas não para mim, mas para ficar mostrando para as pessoas que eu era uma grande dizimista, que eu falava algumas frases da Bíblia
decorada. Café com Deus, aquela. E tem uns memes por aí, né? A pessoa toma café com Deus, pai, lá, e depois vira esse cão aí, tratando todo mundo mal. Eu vi um vídeo da Bela, para descontrair, eu vi um vídeo da Bela Falcone, ela falando que foi Deus que fez o valor do café subir, porque ele não tá aguentando mais tomar café com algumas pessoas. Eu vi esse meme, eu E é achei uma os coisa bicos. ruim? Não é uma coisa ruim, foi uma coisa que foi feita para ajudar as pessoas. Mas Aí, essa então, questão levar de pra querer outro lugar. mostrar, sim, é mostrar. É porque você não estão falou. vivendo a essência, né? Não É tá vivendo a mostrar. essência, Falei, né? gente, eu mostro para todo mundo que eu sou uma grande cristã. Mas eu tô aqui dentro de casa falando que eu vou pro inferno, porque eu sei o interior, como é que está, Tá sabe? tomando café com Deus, sai na rua, não dá bom dia pro vizinho. Ah, gente, é complicado. Tomando café com Deus, vivendo o resto do dia com o diabo, né? Ai, Misericórdia. gente. Ô, Larissa, nossa, gente, muito bom esse assunto. Mas assim, a gente falou de aprendizado agora no final da sua fala, essa questão do aprendizado. Você começou jovem, vieram 2 gravidezes, aí 2 filhas, né? Meninas? 2 meninas. 2 meninas, teve todos esses altos e baixos, né? Como todos nós empreendedores e empresários vivemos. O que você dá de dica, assim, de sugestão? Não gosto muito de usar essa palavra dica mais, não, gente. De sugestão, uma coisa mais palpável, que aqui no PROS a gente gosta, assim, né? De fato, ajudar quem está nos assistindo. Comecei a empreender agora. O que você traria de sugestão? Você já viveu todo o processo. Fala pra gente. Primeiro, eu traria identidade, sabe? A gente fica querendo... eu tenho certeza que muitas pessoas assistem aqui, né, para buscar inspiração, mas aí a pessoa escuta alguma coisa que eu falei aqui e ela vai querer copiar. Não, leva como inspiração. Primeira coisa, tenha a sua própria identidade. Porque hoje vem muitas pessoas falando, você tem que se vestir assim, você tem que falar assim, para você conseguir crescer. Mas e aí? Depois que aquela pessoa parar de trazer aquelas informações, você vai realmente se descartar, sabe, para seguir algo, ou você Que não vai faz manter? sentido. A sua identidade, ela é a primeira coisa, ela que vai te trazer o diferencial, ela que vai te avivar, é ela que vai fazer com que as pessoas lembrem de você, às vezes, quando... Deixa eu pensar aqui como que eu vou trazer isso, sabe? Eu acho que quando a gente tem um diferencial, fica mais fácil das pessoas nos trazer, olha, eu pensei em cabelo. É a Larissa. É a Larissa, Sim. sabe? Ela tem algo, pensei nela por isso, sabe? Porque ela faz isso ou porque ela tem aquilo. Outra coisa, se for no atendimento, sabe? Se a pessoa for trabalhar, empreender, né, com atendimento ao público, seja humano, sabe? As pessoas têm que aprender a ser mais humano, a tratar como gosta de ser tratado. Gente, parece que é falsidade, mas não é. Eu tenho amizade com todas as minhas clientes. Eu gosto de todas, eu trato elas com o maior carinho. Elas que fazem meu salário, sabe? Mas eu não aceito qualquer coisa. Eu também não aceito. Mas eu amo elas, eu faço questão delas. Então, eu acho que a minha identidade e ser humana com as pessoas foi o maior diferencial. Larissa, que delícia de bate-papo, foi muito enriquecedor para os jovens empreendedores que estão começando aí, muito aprendizado. Como que as pessoas te encontram? Quais suas redes sociais, os serviços que você presta, né? No nosso bate-papo aqui você falou do Mega, somente com o Mega. Conta aí para a nossa audiência. Gente, eu atendo no bairro Nacional, Contagem. Hoje, né, eu mexo só com o Mega Hair, mas eu tenho uma equipe inteira lá, né, no meu salão, onde a gente trabalha com todos os tipos, né? Atende todo o público de cabelo, como alisamento, colorometria também, corte. Também temos manicure lá no espaço, né? Uma pessoa também maravilhosa. Eu vou deixar minhas redes sociais, que é Espaço Larissa Mota, né? Espaço _ Larissa Mota. Vai estar na descrição também do vídeo. Isso. Sim. É isso. Ótimo, bacana. Bom, Larissa, queria te agradecer, te parabenizar. Às vezes a gente acha que a vida são só flores, né? E às vezes também, muitas das vezes também, a gente quer esperar o melhor momento, a gente quer reclamar do que a gente já tem e a gente também não percebe
o lugar como é que fala? O quanto a gente caminhou. Privilégio. O lugar de privilégio. privilégio que a gente ocupa, né? Às vezes a gente se esquece disso. Então, me emociona de verdade. Eu falei que eu estava quase chorando lá no início e é real, assim. Me emociona ver que uma pessoa que tinha tudo para desistir continuou. E muito. E passou por tantas dificuldades que eu não posso nem imaginar o que são. Porque, de novo, eu estou falando de um lugar de privilégio, de quem pode empreender sem ter esse peso todo de que, sabe, ou isso aqui ou não é nada. Então, de verdade, assim, você tem meu respeito. Parabéns por isso. Obrigada. Parabéns por não ter desistido. Tanto a você quanto o seu esposo que está ali ouvindo a gente. Que bom ver um casal, né? Ver duas pessoas que são um exemplo mesmo de empreendedorismo, que deram a vida por isso, né? Sim. E que chegaram tão longe. Então, a gente vê também, vocês são um exemplo de que basta querer, basta lutar, basta ir para cima. Óbvio, gente, cada pessoa tem né, uma realidade de vida, mas eu acho que o querer fazer dar certo é o primeiro deles, né? Exatamente. É a primeira qualidade para Eu empreender. quero agradecer vocês também pela oportunidade. Né? Um prazer estar aqui. E queria deixar também, eu poderia vir trazer várias coisas, vários processos, momentos ruins, né, que a gente viveu, mas isso é uma coisa da vida e que todo mundo vive, todo mundo tem momentos ruins, sabe? Só que eu acho que a gente tem que aprender a tirar o lado bom das coisas. Sim. Parar de ou nos colocar no lugar de privilégio ou nesse lugar do vitimismo, sabe? Do sofrimento e pegar as partes boas, sabe? O que dá para me gerar de bom desse processo que eu estou vivendo aqui? Eu acho que isso faz o diferencial para a gente conseguir subir os degraus. Porque quando a gente se coloca ou tá bom, ai, nossa, eu sou merecedor demais porque eu passei por isso, aquilo, outro, a gente auto se coloca num lugar e aí a gente não deixa nem Deus trabalhar, sabe? Ou quando a gente se coloca no vitimismo também, só reclama, sabe? Ai, você só fica se colocando num lugar, sabe, que não pertence. Eu acho que quando a gente respeita o processo e tenta tirar proveito de tudo, a gente cresce e não vê, sabe? Você não vê você crescendo. Você sabe que você está indo pelo caminho, mas você não fica preocupado com isso. Você sabe que você vai chegar? Sim. Acho que é isso. Uau, isso aí. Então, muito obrigada. Volte sempre. Tem Volto. muito bate-papo bom aí ainda. Bom, e vocês que estão nos acompanhando aí, né, nos assistindo, a gente conta com a participação de vocês. Deixem aqui os seus comentários, nos contem o que vocês têm achado dos episódios. E quem mais vocês querem ver por aqui, não é isso, Dani? É isso aí. Curtam, comentem, compartilhem. Toda segunda-feira, às 19 horas, nós estamos com vídeo novo no YouTube e todas as plataformas digitais. É isso aí. Então, nós nos vemos na segunda-feira que vem. Até lá.